Chegamos então ao momento do estudo da palavra. Então, a partir da página 68, o apóstolo Miguel Ângelo diz: o chamado de Deus é para que cheguemos todos à unidade da fé, pelo conhecimento da verdade e a perfeição com Ele. O Senhor nos chamou para sermos santos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, pois, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, como eu sou santo. Versículo 8 de Efésios, capítulo 2, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 11, 29, diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, depois que o apóstolo vem citando esses textos, aqui no último parágrafo da página 68, ele diz: a nossa vocação é para que participemos da vida de Deus. É por isso que um cristão renascido de Deus não pode viver derrotado nem fracassado. O nosso Deus nos dá vitórias permanentes, nele somos conduzidos em triunfo, somos despenseiros dos seus mistérios. E ele vai falando do nosso chamado, da nossa vocação. Depois, em Jeremias 29, 11, que é um dos textos que eu amarro, nosso subtema de hoje, sobre a nossa vocação. Você sabe que Jeremias, o grande profeta, ele passou mais tempo da sua vida preso do que solto. E é exatamente aqui no pátio de uma prisão que o Senhor fala a Jeremias no capítulo 29, versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, eu faria um link aí com Filipenses 4:8, porque Paulo diz assim: tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por isso que eu falei que o Senhor ia hoje mexer muito com as nossas emoções, tratar com o nosso lado emocional nesse tema, o conceito que ele tem de você e o conceito que você tem que ter dele. É pessoal, a tua ligação, a tua intimidade, a tua visão. Por isso que o Senhor disse: eu é que sei. Você imagina o que Jeremias passava, né? Preso, ninguém queria ouvir as profecias, o que ele falava era pesado. É o que todos nós sentimos como líderes. Acredite, até os dias de hoje, imagine nos dias de hoje as mesmas coisas. Nós, da graça de Deus, vamos sentir isso com a nossa vida espiritual. Às vezes a gente, às vezes é um ente querido, é um parente, é um irmão, a pessoa não consegue enxergar o que você está enxergando. E o Senhor disse: mas eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus estava chamando Jeremias. Galvão, um beijo para a nossa Bia, Aracaci, e não gravei o nome da Maria, né? Ana Maria, estão ligadinhas, vão receber certificado virtual, viu? Olha, você que tem participado da escola de capacitação, mande feedback para mim, porque nós vamos distribuir também certificado virtual este ano. E claro, eu vou acreditar na sua palavra, mediante algumas questões que eu vou lhe perguntar sobre os nossos encontros. Se você me der essa honra, você vai ter o seu certificado virtual. Faça contato comigo pelo WhatsApp 21 96914 9443. Então, esse contato aqui agora, esse conceito, sabe, que eu chamo do contato conosco de Deus,
dos seus filhos, ele é personalíssimo, né? Ao ponto de Romanos 14, 12, dizer, cada um, pois, dará contas de si mesmo a Deus. Então, Deus trata pessoalmente, ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, ou seja, Jeremias, foca em mim, né? Olha, veja, fixe em mim. Ele diz, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que nós desejamos? Qual é a nossa finalidade? Você viu os textos anteriores que eu li. A nossa vocação é um chamado para ser santo. Então, todos nós, filhos de Deus nesta terra, quanto menos nós visualizarmos ou nos identificarmos com essa vocação da santidade, mais a nossa vida vai ser complicada aqui nessa terra. Por isso que tem esse chamado. Vocês sabem que, e eu preciso pregar com o meu testemunho, é claro, mas vocês sabem que eu, por exemplo, com o meu nome, é um nome estranho, né? Daniel Anacleto, que ainda deveria ser Anacleto, porque meu pai era Anacleto. Mas erraram lá em Durandé, na cidadezinha que eu nasci nessa terra, só que eu não vim de Durandé, eu vim do céu, a minha identidade é celestial, e graças a Deus porque eu vi isso. Mas sabem que eu era bem traumatizado com esse nome? Talvez até os meus 30 e alguns anos? Só que a graça de Deus foi me cortando, e teve um dia que eu estava nas minhas tertúlias com Deus, e eu me lembrava, porque se eu for contar aqui para vocês os meus antepassados da raiz deste nome, sabe, do meu avô para lá, vocês vão ficar até com medo de mim. E aquilo de uma forma ou de outra, porque isso aí, eu, como psicanalista clínico, posso afirmar para você categoricamente, há uma genética, há informações genéticas. De vez em quando eu me deparava com os pensamentos daqueles níveis, ou daquele nível, e eu um dia estava lá nas minhas tertúlias e pensando, eu cresci ouvindo minha mãezinha dizer, raça de Anacleto, tudo que às vezes se eu fizesse alguma coisa errada, minha mãe falava, é raça de Anacleto. E aquilo estava, eu um dia estava olhando, eu falei assim, Senhor, meus paizinhos já partiram, não estão mais comigo, Deus me compeliu a pegar a minha identidade, olhar, eu falei, mas eles estão em mim, está aqui. Luísa, tá o nome todo, meu pai, Daniel, João Anacleto, e eu falei, está aqui, Daniel Anacleto, e eu fiquei pensando naquele nome, em tudo isso que passava pela minha vida, e como uma voz muito clara na minha mente, dizia assim, e você? É como se fosse esse versículo de Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, e você? Olha que grande oportunidade você tem, acreditem, eu logo, depois que saí daquele momento, de tertúlias com Deus, eu já liguei para o contador e disse, mude o nome da minha empresa. A minha empresa de seguros era Cordan Seguros, corretora Daniel. Eu falei, coloque Anacletos Seguros, do Anacleto, né? Anacletos com apóstrofe S, que é do inglês. Coloque Anacleto, apóstrofe S, Anacletos Seguros. E dali por diante, e olha que o apóstolo já me chamava de pastor Anacleto. No quartel, meu nome de guerra foi Anacleto, e eu lutava contra isso. Eu tinha uma tristeza, uma frustração no meu coração. Deus me curou. Quando Deus me mostrou a minha vocação, Ele disse, passa também pela tua vocação, sabe o quê? A grande oportunidade das pessoas olharem para este nome e verem Deus. Se os teus antepassados erraram, não me importa, os teus herdeiros não precisam errar. E a graça de Deus, a visão de Deus faz isso conosco, amados. Acreditem, quando eu voltei a Durandé, que o meu sonho era um dia conhecer o lugar, talvez descobrir o cartório e até, se possível, retirar esse nome. Acredite, muitas vezes eu pensei isso. Deus disse, que é isso? Você é o meu Daniel, você é o Daniel profetizado pela sua mãe, com você tudo tem que mudar, tudo tem que melhorar, você está aqui para melhorar isso, e melhore também o teu nome. Pois eu tive a oportunidade, há uns 4 anos talvez, de voltar a Durandé com as minhas irmãs, que elas queriam muito conhecer o lugar, mas não foi para trocar o meu nome, foi para chegar lá e me encontrar casualmente, o mundo diria isso, mas por uma direção de Deus, com o prefeito da cidade, e dentro da churrascaria,
coloquei as mãos sobre a cabeça do prefeito e orei por ele. Posso orar por você? Então lá estava um Anacleto, que é do Anacletos grego, que é irrepreensível, né? Estava lá mostrando a verdadeira fundamento desse nome, resgatando. E quem viu naquele dia, viu um Anacleto, bispo, pastor, orando, sabe, ministrando, vivendo a graça de Deus. É disso que eu estou falando. Então, nada está perdido quando é agora com você. É isso que você tem que pensar. Olha, o Senhor, Ele, no tempo da maldição, Ele disse, eu lanço a maldição hereditária em até 3 gerações, mas eu também livro até 1000 gerações, por causa daqueles que temem, que cumprem, que têm prazer na minha lei, nos meus mandamentos. Então, está na tua mão. Está na tua mão. Faça assim comigo, levante a mão direita, que é a mão da autoridade, assim fechada, igual a minha. Você pela internet, faça isso. Ó. Agora faz assim, ó. Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Diga, eu tomo posse. Esse é o plano da criação para os salvos, a obra está completa. Agora, tudo vai depender de você. Está entendendo? De você. É como o Senhor disse para Abraão em Gênesis 12, Ele disse, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, essa segurança é que Deus quer que nós tenhamos para que Ele nos use para esse resgate. Muitos passaram. Olha, se você souber de algumas histórias de pessoas do contexto da minha família, você fica até triste de ver a existência de algumas pessoas. Pessoas que acabaram até morrendo jovem, acidentes, coisas, sabe, frustradas na vida das pessoas. Eu estou aqui e a oportunidade agora é minha. A oportunidade agora é sua. Então vamos aproveitar bem essa oportunidade e vamos ser canais de Deus para que seja melhorado o que tem que ser melhorado. Primeiro, na nossa vida. Depois, na vida do nosso próximo. Depois, na vida do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, irmãos. É uma oportunidade de cada um de nós. Quanto mais nós vivermos isso, mais nós seremos beneficiados. E vamos ver a glória de Deus na nossa vida. O apóstolo, depois aqui do Jeremias, ele diz assim, a dignidade da vossa vocação, da nossa vocação, nos destaca entre tantas outras pessoas. Está vendo aqui o concreto que a gente acabou de fundamentar? É o que está aqui. Ele diz, a nossa postura de filhos da ressurreição, herdeiros das promessas e co-herdeiros com Cristo, nos faz ter uma confissão clara e segura daquilo que cremos. Aí ele cita Provérbios 23, 18, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Então, buscar esse caminho da santificação, ele fecha a página 69 com um parágrafo dizendo assim, vive a tua vocação na plenitude. Paulo, quando fala às igrejas, ele diz assim, olha, eu vou estar com vocês na plenitude da bênção de Cristo. É assim que eu busco, irmãos. Ele diz, Deus te respalda, te honra, te cobre de bênçãos sem medida e inacreditáveis aos olhos do mundo. Foste chamado para ser santo. O nosso Deus é santo e apto. Você tem que ser, então, você é apto, ele diz, para ser próspero, saudável, digno, respeitável, viver em triunfo e em vitória. Guarda a verdade maravilhosa no teu coração, confessa a palavra de Deus com a tua boca sem cessar em todo lugar onde estiveres. Todo lugar. Eu me sento em qualquer lugar que eu me sente, amado, para comer. Eu levanto uma das minhas mãos, às vezes as duas, e eu agradeço a Deus. Senhor, obrigado, tu és Deus da minha provisão. Nunca me esqueço. É um testemunho que você dá. Habitue-se a fazer isso. Entende?
Se o árabe, o muçulmano, tem tapete de oração, o camarada para no meio da hora dele orar, bate lá no relógio, ele estica o tapete e ora onde ele estiver. Sabe, dê seu testemunho de que você fala mesmo com Deus, de que você é grato mesmo a Deus. Tenha coragem, quando alguém fizer alguma coisa, você dá um glória a Deus. Glória a Deus, você vai assustar a pessoa, irmão. Mas testemunhe, viva essa intimidade, essa coragem, confessa a palavra de Deus com a tua boca, sem cessar, em todo lugar onde estiverem. Os teus olhos verão milagres, prodígios, maravilhas acontecerem nas trilhas do teu caminho, no seio da tua família e, sobretudo, no recôndito do teu coração. Isso é intimidade, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, entenda. Vamos fazer uma remissão com alguns textos aqui, para a gente fundamentar, porque esse livro, o Tratado das Doutrinas da Graça de Deus, sabe que tratado é uma forma científica de se organizar algo, pensamentos, doutrina. Então, o tratado é isso. Ele traz aqui várias vertentes da doutrina da graça de Deus, que na verdade se desemboca na sã doutrina, que é o Evangelho da Graça, das quais nós estamos falando hoje, que é a nossa vocação. E o apóstolo pincela esses temas, só que nós vamos aqui estar a cada aula aprofundando um pouco mais, por isso já estamos hoje na aula 13 hoje, né? Aula 13, não sei quantas aulas vamos ainda, estamos no meio do livro. Você vai ver comigo esse texto de uma maneira bem detalhada, como talvez ainda não tivéssemos visto aqui na escola de capacitação, sobre a nossa vocação, que é um texto comportamental, é um texto de postura. E Paulo começa dizendo assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. E aí eu destaquei entre as palavras alguma coisa que você então deve ver nas entrelinhas desse texto. Quando Paulo diz, irmãos, quanto a mim, é que a gente tem uma mania de estar toda hora, você viu, lá no Éden mesmo já aconteceu isso, né? O diabo chega para Eva e conta uma historinha engraçada, faz uma adaptação da Bíblia Sagrada, moderniza a Bíblia Sagrada, diz não é bem assim, Eva cai. Depois Eva vai, fala com Adão, Adão também cai. Quando Deus cobra dele, se você for lá em Gênesis, você vai ver essa historinha, que todos devem conhecer, que na EBF a gente ouviu muito isso quando criança. Mas aí depois, quando Deus vai cobrar deles, aí primeiro Adão diz, não, a Eva diz assim, não, mas foi a serpente. Que a culpa era de Deus que tinha deixado uma serpente lá no Éden para enganá-la. Depois Adão diz, não, mas foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, ninguém tem culpa. O culpado é Deus. Cuidado, irmão. Porque às vezes quando você está colocando a culpa no seu cônjuge, no seu vizinho, no seu patrão, no seu colega de trabalho, nos seus antepassados, não, eu faço isso porque é meu nome. E agora? Menos emoção e mais visão. Quanto a mim, é autocrítica. Paulo está dizendo, irmãos, quanto a mim, isso é autocrítica. Faça autocrítica o tempo todo. Senão você só critica o outro. Veja no que você pode melhorar. Veja no que você pode fazer para melhorar. É claro que, bispo, você é o bom. Então, não, eu continuo, de vez em quando, dando as minhas tropeçadinhas, esfolo apontando o dedão do pé e tal, irmãos. Beleza. Mas cada vez mais eu estou na base, tomando base. Quanto mais na base você ficar, meu irmão, melhor. De preferência, um pé de apoio mais atrás um pouco, ninguém te derruba, não. Sabe, na base, a base é tudo entre Deus e você. Autocrítica. E aí você vai entender que você tem que percorrer um caminho de avanço, de crescimento, de conhecimento. Tenho dito aqui, o conhecimento, ele não ocupa espaço, mas ele organiza o espaço. Então, ele vai
Não julgo havê-lo alcançado. Então você entende que precisa melhorar. Isso é desenvolvimento pessoal. Está aí no texto. Depois ele diz, mas uma coisa faço. Sempre tem alguma coisa a fazer. E quem tem que fazer é você. Não espere pelo outro. Se alguém tinha que fazer e não fez, e você está ali, você pode fazer, faça, meu irmão. E aí, se você for ficar pensando, primeiro que tem quando eu falo das coisas que para trás ficam, ele disse aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esse é um momento de desprendimento, de desapego e de superação. Primeiro que você tem que se desprender do passado. Tem gente que vive se lamentando pelo passado e nunca vai viver o futuro. Aliás, nunca vai viver o presente e talvez não chegue ao futuro. Sabe? E se chegar, irmãos, chega aos farrapos, chega aos trancos e barrancos. Desculpe, nem vale a pena. Desculpe, meu irmão, nem vale a pena. Para nós tem que ser ditosa a velhice. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ficar nos lamentando? Vamos ficar perdendo noite de sono? Vamos ficar chorando? Vamos ficar tentando dar um jeito na vida do outro? Irmão, é você! Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É com você, é através de você que tudo tem que mudar e tem que melhorar. Primeiro para você. Se você ficar esperando que melhore para o outro, vai melhorar para você, desculpe, não vai melhorar nunca. Então, desprendimento. Coisas que para trás ficam, senão você fica preso. Nosso apóstolo, me lembra, estava chegando aqui no ministério, quanta coisa eu tinha que deixar para trás ainda. E hoje ainda continuo tendo que deixar, claro. Me lembro que uma vez ele fez um exemplo, ele colocou um elástico, não sei quem é aqui desse tempo, que ele colocou um elástico, um outro irmão segurando atrás, ele puxava, fazia força no elástico, estava preso ao passado. E é um problema, porque se você não consegue, mas fica insistindo no elástico, chega uma hora que aquilo ali faz uma pressão, e quando você volta 3, 4 vezes para trás do lugar onde você estava antes. Ou seja, o passado, as frustrações do passado, só vão te fazer regredir, só vão te puxar para trás, irmãos. Então esse é o grande perigo, é aquele que não consegue se desprender do passado. E o desapego? Desapego é uma coisa também tremenda. Desapego, irmão, é você ficar preso às coisas do passado, ficar achando que aquilo ali é a salvação da pátria para você. Desapego, tem que desapegar. E às vezes tem um grande problema, que às vezes você é apegado a sucessos do passado. Irmão, sucesso do passado, ok, vai servir de testemunho, mas você não pode viver do sucesso do passado, porque você não é museu, você tem que continuar sendo bem-sucedido. Novidade de vida, bem-sucedido em tudo o que realizar. Tem que continuar, senão você fica contemplativo, e você fica achando, não, porque eu já fiz. Meu irmão, já fez. Não, já botei gasolina no carro ontem, eu quiser andar hoje, amanhã eu tenho que botar gasolina de novo. Entende? Não, eu chegava aqui e falava, peraí, eu já subi esse degrau, já subi, tá bem, já subi, só que tem mais 3, então tem que subir mais um. A vida é uma subida, a vida é um avanço. Desapego. Se desapegar. E superação. Superação. Quer fazer melhor o que você já fez. Se foi muito bom, faça melhor. Se foi muito ruim, faça melhor. Superação. Por isso ele diz, avançando. Você avança. Avançar é superar. Avançar é evoluir. Avançar é progredir. Para as coisas que diante de mim estão. Então é coragem e visão. Porque eu vou te falar. Muitas vezes uma coisa que está na tua frente é desafiadora, não é? Mas você tem que avançar. Por maior que seja o desafio, você tem que avançar. Eu tenho dito, não deixe que o teu medo seja maior que o teu desafio.
Não deixe que o teu sofrimento seja maior que a tua dor. Poxa, vamos reagir. Coragem, irmão. O medo e a dor são comuns ao herói e ao covarde. A diferença está na reação. Só o herói tem coragem. E nós temos uns chamados para sermos heróis do Senhor, para sermos pessoas de destaque nesta terra. Os notáveis, diz a palavra, são eles os notáveis. Você é um notável. Olhe para o seu irmão e diga, você é um notável. Ah, mas mamãe, vovó, titio, cachorro. Irmão, você é notável. Diga, o papo é contigo. Você está entendendo? Que oportunidade que Deus nos deu. E visão. Para avançar tem que ter visão. E ele diz, prossigo para o alvo. Prosseguir, irmão. Porque avançar às vezes até é fácil. Às vezes é fácil avançar, difícil é prosseguir. A graça de Deus é o modelo. Então, em tudo, superação em tudo. Mas há um foco principal. E o interessante é que ele diz assim, ó, o prêmio, esse objetivo, a persistência, o foco, é um prêmio. Eu vejo que o prêmio, o grande segredo, né, desse versículo ali, quando ele coloca assim, ó, o prêmio da soberana vocação, é que às vezes a gente só está focado no prêmio. Não é pensar só no prêmio da salvação. É que Paulo está dizendo, eu conheço o prêmio, que eu sou salvo, que ele me conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Você depois pode ler capítulo 8, Romanos, capítulo 8, do 28 ao 30, que você vai ver isso escrito. Ele diz, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, chamou, justificou, glorificou. Não. 5, né? Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. 5 etapas que eu chamo que é o plano de criação de Deus para os salvos. É Romanos 8, do versículo 28 ao 30. Estamos parados aqui para você entender o seguinte, que o segredo todo disso, tudo que ele falou aqui, está numa coisa chamada soberana vocação. Por isso que eu coloquei grande. Ele está reconhecendo que o prêmio que ele tem, que é a salvação, que está nessas 5 etapas, João, ele passa por viver nesta terra uma soberana vocação. É você viver de forma soberana. Em quem ele diz? De Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Aí ele diz que é perfeito. Viu? Você tem que se ver perfeito. Tetelestai, consumado na cruz. Uma questão, uma condição pessoal. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Jeremias 29, 11. Pensamento de paz, não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você tem que desejar? O prêmio da soberana vocação. Você é salvo nessa terra. Ah, e você tem então que viver a soberana vocação. É isso que o povo de Deus não faz. Fica todo mundo, ora, vem depressa. Ah, Senhor Jesus, ah, eu quero ir. Ah. Tropeça aqui, cai acolá, ri de novo, levanta, uma repetição, uma mesmice, atrás do batismo, dos rituais, dos encontros, dos não sei o quê. E não vive a vida pessoal com Deus. Não vive a intimidade com Deus. Ele diz, olha, somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensar de outro modo, Paulo está dizendo, ó, por isso que eu digo, a minha causa é a sua causa. Se alguém pensar de outro modo, eu diz, isto Deus vos esclarecerá. Eu não posso ficar esperando. Desculpe. Eu vou torcer, mas esperar não. Senão eu não ganho a corrida. Essa corrida é pessoal. Essa vitória é pessoal. Ele diz, todavia andemos de modo com que já alcançamos. Ou seja, não abra mão de saber que se você já chegou a esse ponto superior, irmão, é desse jeito que você tem que andar. Está dando certo. Continue. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ele diz, todavia andemos de modo que já alcançamos. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então você está entendendo? Bispo, que bênção. Que bênção. É assim, é pessoal. Isso vai gerar em nós, irmãos, o testemunho. O que marca a nossa soberana vocação é o testemunho. Diga, o cristão tem um chamado
a ser Cristo nesta terra. Por isso que é cristão. Por isso que o máximo da nossa igreja, Gálatas 2:20, diz: Cristo vive em mim. Então, essa soberana vocação, ela nos dá primeiro uma condição de nós vivermos uma vida vitoriosa. Vamos lá voltar em Efésios 6, do 14 ao 16. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem vai apagar? É o maligno que vai apagar, porque está apagando o crente aí toda hora? Ou é você que vai apagar os dardos do maligno? É uma vida vitoriosa, irmãos. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Encha o seu coração da palavra. Alimente-se da palavra. Parabéns que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Depois, olha esse exemplo. Davi, porém, disse a Filisteu: tu vens contra mim com espada? 1 Samuel 17. Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra. Olha a visão, olha a segurança em Deus, vai. Vamos ler. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará as nossas mãos. Era o salmista, era Davi que estava ali, era com ele, era ele Deus. Ele teve a visão, ele teve coragem, ele avançou, irmãos. Ele honrou a Deus, ele viu o chamado. 48. Sucedeu que dispondo-se o filisteu. Vamos direto para o 50, que aí vai contar a história do salmista, daquela guerra com o gigante. Diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Engraçado, interessante, né? Que você sabe que ele pegou 5 pedrinhas lisas no ribeiro de água. 5 pedrinhas lisas, Jesus, 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O plano da criação para os salvos, conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Tudo isso junto, uma pedra. Por isso que só precisou de uma pedra. Pedra lisa, pureza, água do ribeiro, palavra. Tudo isso. O seu coração cheio da palavra, irmãos. Olha aqui que gancho que você dá, hein? Que gancho. Ninguém te segura, meu irmão. Ninguém. Diz que ele jogou aquela pedra. Quando você levantar a tua mão, quando você erguer suas mãos para os céus, quando você profetizar, quando você lançar da tua boca uma confissão positiva, amado, o gigante vai cair mesmo. E diz que no 51, diz: correu Davi lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou, e a matou, cortando-lhe contra ele a cabeça. Vendo o filisteu que era morto, o seu herói fugiram. Você sabe que o grande exemplo disso depois é lá Jesus no deserto. Tem muita gente que pensa que Jesus foi para o deserto para jejuar. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jejuou porque no deserto não tem comida, jejuou porque estava guiado pelo Espírito. Quando a gente está guiado pelo Espírito, a gente não sente vontade de fazer mais nada, apenas ouvir a voz de Deus. É o que eu sinto aqui agora, mas acredite, eu ficaria aqui horas e horas. Fique calmo que eu não vou ficar, não. Eu vou deixar você ir para o seu compromisso. Eu também tenho alguns que eu tive que adiar para a parte da tarde, mas eu ficaria. Tal é o ênfase, tal é a sintonia, a ligação espiritual que eu sinto aqui no altar, acredite. E Jesus venceu o diabo com o quê? Com a palavra. Cuidado, porque o diabo vem com a palavra. Cuidado, porque está cheio de gente usando a palavra, e às vezes, hoje mesmo, já tentaram usar a palavra contra você. Atenção, atenção, porque é com a palavra que o diabo vem, às vezes, contra as nossas vidas. E nos distrai, irmãos. Acredite, essa espada aí, olha, significa exatamente isso. O filisteu, aparentemente, tinha poder porque estava com a espada na mão. Talvez alguém tente usar a palavra contra nós, e isso nos assuste, porque, poxa, mas está usando a palavra. Só que você está aliado à palavra com a verdade. É graça e verdade, a palavra pela palavra. Você tem visão, você está dentro
do teu eixo pessoal com Deus. Então quem a espada vai cortar é na tua mão. Por isso que ele tomou a espada da mão do gigante, porque o mundo vai o tempo todo. Se você fizer uma remissão com João 10:10, João 10:10, não mandei o versículo não. João 10:10, Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A diferença se dará aí, meu irmão. Você, a espada vai ter valor é na tua mão. É na tua mão que ela vai cortar a cabeça do gigante. A palavra vai ter valor é na tua mão. Você está entendendo? O mundo tenta usar a palavra. Agora mesmo teve Rock in Rio lá, você vê, tinha gente lá fumando, bebendo, se drogando e usando a palavra, dizendo coisas da Bíblia lá em cima, irmãos. Desculpe, não tem valor nenhum. Estão enganados. Estão enganados. Não existe uma forma errada de fazer a coisa certa, diz o apóstolo Miguel Ângelo. Então, assim como foi, meu irmão. Diz que, vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Qual é o teu herói neste mundo? Qual o herói que tem tentado ser herói na tua vida? O nosso herói é Jesus, irmãos. Ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Vamos prevalecer. Já prevalecemos. Aliás, ele já prevaleceu. Eu fecho com Romanos 8:37. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Romanos 8, que é o eixo central da Bíblia Sagrada. Desde o capítulo 6, o apóstolo Paulo vem falando sobre essa luta nossa, de carne, espírito, posicionamento, irmãos. Segurança. Não se esqueça, coloca Filipenses 3 de volta aí, não se esqueça desse texto. E todas estas coisas, em tudo, somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Por causa do prêmio da soberana vocação. Vamos viver a soberana vocação. Sabe? Como diria o corintiano, é nós. Olha para o irmão e diga, é nós. É nós, irmão. É nós. Se alguém tem que fazer algo, somos nós. Sabe? Nós. E você vai ver como isso vai trazer resgate à sua vida. Como isso vai trazer resgate à vida do teu próximo. Como isso vai trazer resgate a este mundo. E nós veremos a mão do Senhor. Santa vocação, soberana vocação, a nossa vocação. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa terça-feira maravilhosa, Pai. Viveremos, Deus, focados. Viveremos esta soberana vocação. Tu és maravilhoso, Jesus. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que têm visão, avançam e vivem, custe o que custar, doa a quem doer, vivem esta soberana vocação. E o povo de Deus, diga amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Olá, queridos. Graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha. Nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube e acesse a nossa playlist Um Toque de Graça. O apóstolo Paulo fala aos Efésios que pela graça sois salvos, mas também fala aos Coríntios de um segundo benefício. E é focado neste segundo benefício que nós usamos Um Toque de Graça com vídeos curtos, mas com uma grande explanação, com exegese hermenêutica dos benefícios da graça de Deus. De uma forma rápida e dinâmica, você vai absorver com um toque de graça
a verdade da graça de Deus. Essa é a nossa proposta. Vai lá, eu espero por você. Acesse o canal Missões Cristo Vive Oficial e visite a nossa playlist 1 Minuto de Graça. Você vai ver o que nós temos feito em 1 minuto. Vídeo um pouquinho apenas mais de 1 minuto. Nós fazemos uma abordagem com a graça de Deus. Nós fazemos uma leitura crítica, uma leitura objetiva, com foco na graça de Deus. E você vai ser muito abençoado, apenas investindo 1 minutinho da sua vida. Vale a pena. Eu te encorajo. Faça-nos uma visita e acesse a nossa playlist 1 Minuto de Graça. Eu sou o Bispo. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, seu diretor de missões da Igreja Cristo Vive. Estou aqui para ombrear o nosso apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa Rosana, nossos bispos primários, toda a família apostólica, o corpo ministerial da sede, ombreá-los nessa aproximação. Eu quero aproximar você de nós. Eu quero mostrar a você a Igreja Cristo Vive. Eu quero ser um canal facilitador para você. Para isso, mande um e-mail para mim, bispo.daniel@igrejacristovive.com.br. Eu estou habilitado a te ajudar. Eu tenho autoridade delegada pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo para isso, com o chamado profético de Deus. Então aproveite. bispo.daniel@igrejacristovive.com.br, o seu canal Cristo Vive.